Olá, sou Maria Isabel Ferreira, sócia líder de tributos indiretos na KPMG. Estou aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast, A Reforma Tributária Além da Teoria. Hoje um dia super especial, uma mesa composta de mulheres extremamente competentes e lindas. Eu vou passar para elas se apresentarem. Ana, quer se apresentar? Olá, eu sou Ana Palma, sócia diretora de tributos indiretos da KPMG. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou Zabeta Macarini, sou diretora executiva do GETAP. O GETAP é uma associação sem fins lucrativos, né, que hoje conta com 85 das maiores empresas do Brasil, são todos os grandes grupos, os grandes grupos aí econômicos, né, que tem por objetivo trabalhar numa pauta de racionalização, simplificação e segurança jurídica do nosso sistema tributário, né? Agora, antes da gente entrar nos temas técnicos, quero saber quem é a Zabeta além do GETAP. Além do GETAP? A Zabeta é mãe do Max. A Zabeta é casada com o Max também, eu tenho 2 Max em casa. Isso, eu tenho 2 Max, na falta de um eu tenho 2. Eu sou advogada, né? Eu trabalho na área tributária desde o começo, né? Eu digo assim, a área tributária a gente escolhe ou cai nela. Eu caí nela, né? Então, eu trabalho na área tributária há praticamente 30 e tantos anos, né? E sempre... gostei muito porque o tributário é uma área extremamente desafiadora, né? E não só pela dificuldade técnica, mas é uma área do direito que comporta vários sistemas e subsistemas, né? Então, você tem o constitucional, você tem o direito público, você tem o direito privado, você tem o direito tributário em si. Então, assim, é dedicação exclusiva, né? Além de ser mãe do Max e casada com o Max, eu tenho aí, vamos dizer, fiz 3, 4 especializações, pós-graduação, mestrado, dei 5 anos também de aula no IBET da PUC. Enfim, acho que além de ser mulher, né, sempre trabalhando bastante nessa área, não descansei em nenhum momento na minha vida, né, sempre... Sua hora vai chegar, Zabeta. Tive muita sorte na minha carreira, tive muita sorte, na verdade, na minha carreira. Trabalhei com pessoas maravilhosas que ajudaram muito, né? Então é isso, não dá muito mais tempo também, né? Né? Enfim, é isso. A queridíssima Zabeta, né? Para quem não conhece, recomendo conhecer a Zabeta do GETAP. Ana, você é uma pessoa que tem 8 nomes. Resume aí quem é a Ana Palma. Ana Palma, fora KPMG, é uma apaixonada por esportes, por literatura, por praia. Por praia. Sou totalmente alucinada. Próximo a gente poderia gravar na praia, né? Boa ideia, em Trancoso. Já tenho destino. Sou apaixonada por esportes, especialmente o CrossFit. É uma atividade que eu pratico diariamente, me ajuda inclusive nas atividades profissionais, a me concentrar, a me organizar, a ter foco. Que mais, a Ana, além dos 8 nomes? Conta aí quais são. Ana, Carla, Carolina, são 3 nomes próprios. Junqueira de Assis Figueiredo de Monteiro da Palma. Acabou o videocast, esgotou o tempo. Eu acho que ela tem mais nomes do que a rainha. Quantidade de tributos indiretos que a gente vai ter, né? Ganhei, pelo menos isso eu ganhei. Precisa fazer uma reforma tributária simplificada no nome da Ana. Preciso. De 8 para 2 ou 3. Diminuir, tirar. Boa, então vamos lá, né? Contar um pouco por que a gente está aqui, o que a gente pode contribuir e que momento estamos. A gente já teve a reforma aprovada, agora a gente está numa fase aí bastante... E eu queria perguntar para vocês, o que vocês estão? Hashtag preocupadas, sensíveis, ansiosas em termos de regulamentação. Zá, se você puder contar para a gente o que você sabe sobre a regulamentação, depois a Ana conta um pouco também. E o que efetivamente a gente pode fazer, além de ficar preocupada, né? Excelente, a pergunta é super pertinente, né? Eu acho que é um pouco dos 3, né? Tá todo mundo ansioso, apreensivo e focado, né? Eu acho que é muito importante a gente ver que a gente tem aí os maiores stakeholders da área tributária estão com o olho muito atento em cima da reforma do consumo pelo próprio impacto, né? Então, como você falou, a gente teve a PEC que foi aprovada, a PEC é uma norma constitucional, criou o IVA nas modalidades e criou uma série de exceções, ou seja, as questões que se entendeu que tinha que estar numa PEC. Agora vem toda a regulamentação, que é de verdade a criação de tudo que foi contido na PEC, né? Por que a apreensão? Porque é toda a instituição do novo regime, né? Então, a gente tem todas as leis complementares que são desafios, na minha opinião, né? Na opinião dos maiores especialistas aí no Brasil,
extremamente desafiadoras, porque não só você está trocando os tributos que são o coração, né, da tributação hoje do consumo no Brasil, para novos tributos completamente diferentes, né? Então a gente vê que as novas leis que estão sendo criadas, e esse é o momento em que está todo mundo se debruçando em cima do conteúdo do que tem que ter essas leis, né? Então é importante dizer o que são todos esses grupos de trabalho que estão proliferando e aparecendo em todos os lugares no Brasil. É justamente isso. Agora a gente tem uma norma geral que é a PEC e começar a olhar como é que fica esse novo regulamento. O que deve ter? O que as PECs, o que as leis complementares necessariamente têm que tratar? Quais são os pontos principais? Eu acho que esse é o exercício que toda a sociedade está fazendo, que está se dedicando, obviamente, à reforma, é nisso, né? E a gente tem um desafio que é pensar num novo modelo, né? Toda vez que a gente pensa com a cabeça que a gente tinha. Então, a gente tem que fazer um raciocínio de virada de pensamento. O IVA não é o que a gente tem hoje. Então, a gente vai para o modelo consumo, tributação no destino, o crédito tem que ser líquido, destaque na nota, simplificação, o maior nível de exceção. Isso é muito difícil para o nosso ordenamento, você raciocinar. Nós estamos acostumados, na verdade, com uma babúdia tributária cheia de exceção. Exato. Que antes de você falar alguma coisa, você tem que dar uma pesquisada para ver se você não está desatualizado. É isso que a gente está tendo que migrar. Qual é o papel na lei complementar, né? Que é o que eu sempre digo, é o coração do sucesso da reforma. Se as leis complementares forem bem feitas, e de fato elas forem bem feitas, a gente vai ter uma reforma tributária bem melhor do que a gente vai ter, como a gente tem hoje. O que a gente não pode ter, né? A gente não pode entrar na armadilha de chegar no ordenamento jurídico que a gente chegou hoje, que é uma loucura. Né? Mas por quê? Porque lá atrás, quando a gente fez um novo ordenamento, a gente não tomou esse cuidado de blindar o sistema de uma maneira que os conceitos estão unificados, que fique clara a interpretação. E como a gente está indo para um modelo dual e não um IVA nacional, é importantíssimo a definição dos conceitos para que a gente não tenha, por exemplo, no âmbito federal uma interpretação e no estadual e municipal outra interpretação. E aí a gente vai ser o caos que a gente tem hoje. Né? Então, assim, acho que o coração das leis complementares, que é exatamente esse momento, é que a gente todos, né? Por isso que o Brasil inteiro está trabalhando e tem tantos grupos de trabalho e tanta preocupação da sociedade, porque é o coração da reforma. Bem feitas as leis complementares, vai ser muito bom o ordenamento daqui para frente. Pelo menos hoje é essa visibilidade que a gente tem. Legal. Né? Eu acho que a gente teve um super avanço, né, com a aprovação, né? Muitos não acreditavam, mas de fato agora a gente tem uma emenda constitucional. Agora a gente, acho que nosso papel aqui, Ana, vou botar para você passar a sua visão, é que tudo dê certo, né? Assim, é claro que vai afetar, acho que todas as empresas no Brasil, todas, presumido real, simples, o que for, mas a gente tem umas hashtags ansiosas mesmo, preocupadas para ver como a gente consegue contribuir nesse momento para que a gente tenha a melhor regulamentação possível, né? Se você quiser se conseguir externar um pouco o que você tem visto, o que as empresas estão sentindo, como é que a gente vê esse... E depois quero que vocês contem um pouco o que a gente sabe desses grupos de trabalho que estão duplicados, triplicados e etc. Claro. Como a Zabeta, eu concordo que a gente está hashtag ansioso, preocupado... engajado também, participativo, muito legal, né? Tudo isso vezes 2. O momento que a gente trouxe e causou uma certa estranheza em todos os contribuintes e sociedade como um todo, justamente porque a gente vinha sendo ouvido, né, e chamado para participar das discussões até aqui. Até a aprovação, né? Até a aprovação da emenda constitucional, que é realmente um passo muito importante. Mas ali a gente tem uma grande estrutura, né, de como vai funcionar esse sistema, mas os detalhes, que é onde de fato mora o perigo, é o que se espera que seja definido pelas leis complementares. Muito se fala sobre quantos pontos ali estão pendentes de regulamentação, a gente estava até aqui nos bastidores conversando um pouco antes, se fala em 70, 71, 60, mas a Chega de 70 a 700, né? A gente chegou aqui, né? Dependendo como você classifica. E eles precisam ser aí acomodados nessas 4 leis complementares que a gente vem também escutando, que são os materiais que esses grupos estão trabalhando nesses 4 grandes anteprojetos, que são justamente para definir toda a regulamentação. Então, são pontos importantes e, principalmente, pontos, como você trouxe, eu estou totalmente de acordo, é o novo. Né? Tudo bem, a gente está indo para um ambiente mais simples, mais transparente, a ideia é que a gente não tenha todas essas complicações que a gente tem no sistema atual, mas o novo também
é difícil, né? A gente tem que mudar ali o nosso comportamento. A gente fala agora de tributação no destino, é algo que a gente não está acostumado, é uma mudança total de paradigma na estrutura. Então, como que eu consigo atrair o que é destino, o que é consumo? Então, são definições novas que a gente vai precisar se debruçar e tratar. Sobre o impacto, né, nas empresas e na sociedade, todos serão impactados. A minha opinião é que todos, em certa medida, serão. Consumidores, grandes empresas, prestadores de serviços industriais, importadores e exportadores. Então, todo mundo precisa, de fato, parar nesse momento e contribuir. É o que nós estamos fazendo. Conta um pouco as duas. O que a gente tem, onde a gente está inserida, o que a gente está participando, quantos grupos de trabalho tem hoje, tem uma divisão, né? Alguns a gente consegue participar mais, outros menos, assim, e depois o que a gente recomenda, né, para as empresas. Bom, olha, se a gente for olhar, assim, tem vários grupos de trabalho que estão sendo criados, né? Tem os vários grupos que têm as próprias discussões nas associações e tem alguns mais institucionalizados. A gente tem o grupo do governo em si, né? Que são os 19 grupos de trabalho. 19, né? Que foram criados no Ministério da Fazenda, junto com quem compõe, né? Basicamente, a gente tem integrantes do Fisco Federal, Estadual e Municipal, muito ali focado na elaboração, né, das leis complementares, que, num primeiro momento, é o fisco mesmo que tem que analisar os impactos para conseguir estruturar o IVA, né? O impacto para eles também vai ser gigante, né? Gigante, porque a gente diz a mudança para o contribuinte é muito grande, mas para a administração tributária geral é enorme, porque eles têm que mudar a maneira de trabalhar e a maneira de pensar, né? A gente também muda a maneira, mas o desafio na esfera, no fisco é muito grande, né? Porque você pensar que você está mudando para um modelo onde você privilegia o contribuinte, a simplificação, a não autuação, né? O fisco mais próximo do contribuinte, entendendo mais as operações e menos autuando por autuar, que a proposta da reforma é até menos contencioso, né? A gente precisa garantir segurança jurídica e num regime onde a gente não vai ter daqui a 10 anos os mesmos 5 trilhões em discussão no judiciário. Então, os grupos de trabalho vão ter que focar nesses pontos específicos com esse norte de simplificação, segurança jurídica, um regime rápido, restituição rápida de tributos, enfim, garantir a arrecadação para que você possa ter a restituição. Então, tem essa frente de trabalho para já na área, né, administrativa e da administração tributária estruturar as leis complementares, que é a promessa que o governo tem que entrar para o Congresso, tem que entregar o draft dessas leis, e em paralelo tem os grupos onde você tem lá no Congresso as frentes parlamentares se uniram, já na Câmara dos Deputados, criaram um espelho desses grupos de trabalho para já ir discutindo, colhendo, vamos dizer assim, massa crítica de quem está participando, né, insumos, para que quando chegarem as leis, você já tenha aí um amadurecimento da sociedade com relação aos pontos, né? Uma vez que o grupo de trabalho aí do governo tem 2 meses para fazer e teve que se fechar, senão ele não consegue fazer. Então, o debate mesmo vai acontecer no parlamento, né? A gente sabe que vai acontecer no parlamento. É o melhor modelo? Na nossa visão, não no primeiro momento. Por quê? Tem muita coisa técnica que a gente podia estar discutindo antes, alinhando antes, entendendo antes, para que a lei complementar ficasse mais enxuta, mais bem, para não ir para o Congresso com uma quantidade enorme de detalhes, né, e permitir. E outra coisa que está acontecendo no Congresso, que é importante a gente pontuar, é o tempo de discussão. E é isso que está provavelmente fazendo com que prolifere tantos grupos de trabalho, porque hoje, no Congresso, qual é o timeline que a gente tem, né? Se pretende que em junho esteja tudo votado. Isso é muito desafiador, né? Você votar uma reforma tributária deste tamanho toda até junho, porque tem as eleições, etc. Depois, no segundo semestre, a gente sabe... O foco é outro, né? O foco é outro. Então, esses grupos estão preocupados em já levantar os pontos para quando tiverem sido apresentadas os drafts, né, dos projetos de lei e das leis complementares, você já tenha aí uma matéria crítica para ver o que conseguiu se fazer e o que vai se ter, né? Em termos de atuação que você perguntou, o que a gente está fazendo? No GETAP, a gente trabalha sempre preventivamente, proativamente, então nós olhamos o escopo, né, de cada um dos grupos de trabalho, selecionamos o que é os 6 mais relevantes, né, que para a gente é a estrutura, o que para de pé o IVA,
né? E produzimos aí, nessas últimas 2, 3 semanas, todos os pontos de preocupação e todos os pontos, vamos dizer assim, de expectativas que a gente gostaria que a lei complementar tratasse, e conseguimos trazer aí uma agenda de sugestões para evitar, sempre pensando, evitar contencioso, evitar interpretações que o contribuinte não saiba aonde tem, né? Agora é a primeira etapa, né? Esses grupos de trabalho são o primeiro grupo de discussão, então... É isso. E bastante difícil essa discussão sem que se tenha um anteprojeto, texto, né? Então, a gente sabe ali quais são os pontos sensíveis, quais são as dúvidas, principalmente, das matérias que foram designadas para a lei complementar. Então, a gente procurou sistematizar da melhor forma possível, mas realmente os detalhes do texto, uma vírgula, um e, um ou, né? A gente sabe que a gente não tem nenhuma palavra... aqui sem sentido, né? Sem efeito, sem né? efeito. Não existem ali termos desnecessários. Então, um termo mal colocado, mal empregado, pode ser, sim, ali um divisor. Pode causar um contencioso, pode colocar em xeque os pilares, que a gente espera que sejam respeitados, né? E, não sei, Ana, se puder dividir um pouco a sensibilidade do tema, né? Eu acho que a gente, historicamente, a SBT sabe bem desse assunto, a gente sempre teve, talvez, um muro de Berlim entre fisco e contribuinte no Brasil, né? Inclusive, chegamos a ser inimigos em alguns momentos. E talvez o momento de reforma, de discussão, principalmente a reforma do consumo, trouxe todos esses stakeholders para a mesma mesa com um objetivo comum. Então, trouxe um grande ânimo, né? Até para quem está fora, para quem está dentro do Brasil, de que a gente ia ter uma mudança significativa aí de aproximação entre esses entes. E agora, quando a gente começa a ter a regulamentação, sair do papel, né? E trazer para a prática como vai acontecer, parece que a gente está um pouco frustrado aí, né? Assim, não sei se você também tem sentido isso, ou não. Você está super animada, como é que você consegue trazer essa sensibilidade? O que você ouve das empresas, dos nossos clientes? Qual é a sensibilidade em relação a isso? A minha sensibilidade é, sim, de uma grande frustração nesse momento, por parte dos contribuintes e da sociedade, muito por conta do comportamento que vinha sido levado até aqui. Criou uma grande expectativa, né? Uma grande expectativa, porque nós tivemos audiências públicas, nós tivemos a participação ali muito forte. Na PEC, né? Na PEC, né? O API, ele foi muito embaixador, aberto, né? Embaixador, né? Quantos grupos, quantas entrevistas, né? Muitas discussões. Então, quando a gente chega com o texto finalmente aprovado, com mudanças ali, né, que foram feitas no 45 do segundo tempo, traz sim ali uma certa insatisfação. Por outro lado, eu estou sim animada, porque eu acho que, de certa forma, é um movimento necessário para que a gente consiga ter os anteprojetos nos 60 dias que foram propostos. Então, se você abre para todo mundo, você acaba, sim, ali, né, sem um tempo para tratar, de fato, das questões. Mas, num movimento de não ser surpreendido, a gente tem esse grupo... Como que você comentou, Zé? O grupo espelho. O grupo espelho que foi criado ali, né? Exatamente. Exato. O grupo espelho, que está estruturado de uma forma muito parecida, justamente para antever o que pode ser preocupante nesse anteprojeto. Então, eu continuo animada. Acho que nem tudo aconteceu como a gente imaginava, mas eu ainda acho que é, sim, como a Pi fala bastante, né? É uma construção, é uma reforma para todos, é uma reforma para o Brasil, não é uma reforma de alguma frente ou de algum partido. Então, eu consigo enxergar no final, sim, a gente saindo com algumas conquistas. Então, não é a hora... Não sei, né? Vou ouvir vocês, mas minha percepção. Não é hora da gente dizer, não tenho toda a abertura que eu gostaria, então eu vou sentar e esperar a lei complementar para ver o que dá. É o oposto, né? É o oposto. Agora é a hora de ir para o Congresso, mandar insumos... virar à noite trabalhando para dar sugestões, né? E heads ups para todo mundo de pontos que tem, que é hora de, assim, na minha visão, é hora de ajudar, né? Porque se a gente ficar nessa posição de, eu não vou participar, eu quero que deixa lá, vai rolar, depois eu vejo como fica, é o pior cenário, né? Inclusive, porque realmente é uma mudança enorme. Não dá para ter uma postura passiva, acredito. Não dá, né? Não dá.
Eu acho que assim, como pelo menos os principais stakeholders, e eu acho que todos eles estão tomando a liderança, com todo mundo que eu converso, as associações, todo mundo está se organizando, todo mundo está mandando insumos, assim, todo mundo está contribuindo nesse cenário. É o ideal? Claro que não. A gente devia ter um debate prévio antes de ir a minuta para o Congresso, para que você possa já conversar com a sociedade, né, com as principais associações, contribuintes, professores, para que já possa ir o texto para o Congresso já mais azeitado. O importante é garantir agora que o debate no Congresso seja um pouco também... o problema é que a correria pode impactar nesse debate aí, gera essa frustração muito grande que a gente tem visto em algumas vozes, justamente porque você, no coração da tributação, a gente não vai ter o tempo. Para que correr desse jeito? Entendeu? É o coração do Brasil, uma reforma de 30 anos de legislação, vai correr porque tem eleições? Né? Tudo bem, a gente tem o segundo são semestre 40 também. anos já discutindo. E você vai querer fazer 40 anos em 3 meses porque tem eleições, quando você vai mudar a tributação do coração do Brasil. Então, assim, um pouco de calma seria recomendável, mas vamos o que temos, vamos fazendo, o que temos. É bem provável, acredito, né, que você tenha aí um pouco mais de fôlego depois, e etc. E tem sempre a segunda leva da regulamentação. Agora, o que é importante, né? Ainda que a gente faça as leis complementares, né, com o mínimo necessário para botar o ordenamento de pé, depois tem toda a legislação infra. Sim, né? Então, assim, que é um perigo. E por isso que tanta preocupação não só o que vai na lei complementar, mas como que serão editadas, entrando um pouquinho num dos pontos do grupo de trabalho, que é a maior das preocupações que eu queria colocar, né? A preocupação da lei redonda, com os conceitos uníssonos, né, para os dois entes, tributando tanto para a União quanto para os estados e município, é premissa básica para dar certo. Se você não tiver um conceito aplicável para todo mundo, acabou a simplificação. Acabou a simplificação, acabou a segurança jurídica. Inclusive, está na emenda constitucional. Está na emenda, esse regramento, a gente tem que dar um jeito de refletir, porque está na emenda, depois, na prática, a gente distorce tudo. Esse é o nosso histórico. A gente distorce tudo nas regulamentações e na aplicação, e depois a gente distorce tudo na interpretação, quando vai para os autos de infração e para o judiciário. Aí é melhor ficar do jeito que está, que a gente já sabe vai trabalhar. chegar exatamente onde a gente está hoje, isso, né? numa babuza jurídica, que é isso que a gente tem o goal. O goal é evitar. Então, por exemplo, no GETAP, quais são as grandes bandeiras que a gente tem colocado e que a gente sugeriu nesses grupos de trabalho? A legislação tem que ser uníssona. Inclusive, a gente trabalhou na PEC várias vezes no Senado para dizer, olha, uma lei complementar única, uma lei complementar única, uma lei, não 2 leis complementares, uma lei complementar única, porque afeta os conceitos, já padroniza os conceitos. Para baixo, uma regulamentação única. Isso é também um tema que a gente colocou. A regulamentação tem que ser única ou junto. Ou seja, tanto a União quanto estados e municípios no comitê gestor, a regulamentação infra, depois da lei complementar, tem que ser uma. Que é o erro que a gente tem hoje do ICMS. Verdade ou não é? Vocês que são especialistas. O que a gente tem hoje? 27 estados regulamentando, 27 dispondo. países, né? Isso, e os municípios aí um pouquinho mais fechados, mas também tendo as suas interpretações várias. Se a gente for para o IVA, a gente vai ter a mesma coisa. Então, qual é o norte aqui que a gente tem pontuado muito? Uma única regulamentação assinada pelo comitê gestor com a Receita, mas que seja um único documento normativo regulamentando para baixo, porque aí você simplifica mesmo. Porque aí ele vai ser o impacto do quê? De que tipo de fiscalização você vai ter. Porque se você vai ter várias interpretações sobre o mesmo tema, né? Você vai ficar só atendendo. Você vai ter vários cometores de exato, você vai ter quem você... Exato. Então, assim, primeiro partir para aí, para que depois você facilite. Aí você vai começar a unificar para baixo, né? Se você tem uma regulamentação única e você tem uma fiscalização única, essa é outra bandeira. Então, a lei complementar é única e com os principais pilares. A lei infra tem que ser única e alinhada e editada pelos entes tributantes para vincular toda a administração com os conceitos básicos. Obviamente, sobra alguma coisa particular depois, mas a estrutura única. Para permitir, terceiro ponto super importante, fiscalizações únicas também. O que quer dizer isso? Um desafio gigantesco. Gigantesco. O que o contribuinte não quer? Eu não quero ter 3
entes tributantes me fiscalizando sobre o mesmo mesma fato coisa. gerador. De formas diferentes. Exato, viés sobre o diferentes, mesmo fato componentes gerador, 3 diferentes. autos de infração separado para ter 3 contenciosos sobre o mesmo fato. Não. A gente precisa criar um modelo em que a fiscalização seja ou coordenada, unificada. No caso do JP que a gente sugeriu, olha, ou coordena ou unifica. Então, assim, que o fiscal que venha fiscalizar a empresa esteja treinado para poder analisar aquele fato jurídico tributário no âmbito da CBS e do IBS estadual e municipal. Porque senão você vai ter contenciosos separados. Minimamente o interpretações. atendimento Exato. duplicado. E aí, cadê a simplificação, cadê a segurança? Aí morre já a simplificação e a segurança jurídica. Então, a gente tem que ter tem que estar concretizado ali, você né? tem que ter uma lei complementar, a regulamentação e a interpretação única e já pacificada entre eles para quando publicarem, e você ter os fiscais com a mesma linha e com o mesmo poder para fiscalizar. E aí, depois também o mesmo contencioso, né? Porque, de novo, se você consegue fazer isso tudo, você consegue unificar também ou facilitar muito o processo de decisão de qualquer auto de infração ou não. Então, assim, esse para a gente é um dos pilares muito relevantes para a gente não chegar numa loucura como a gente tem hoje. Ana, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A Zá falou muito de unificação. Sobre as obrigações acessórias que a gente tem hoje. O que você pensa, né? Deveria ser unificada, usar o sistema SPED, o bloco que a gente já tem, uma nota fiscal única com todos os tributos, período de transição. O que a gente pensa sobre isso? Pergunta do milhão. Essa é a grande expectativa. Inclusive, é um dos pilares motivadores da reforma, a simplificação. A gente discute muito o custo, né, e o tempo com a burocracia que os contribuintes levam no Brasil com a quantidade excessiva de obrigações acessórias, inclusive diversas delas replicando a mesma informação. Exato. Então, a mesma informação que você presta numa obrigação, você presta em 3, e que em algumas vezes você destina para o mesmo ente. É algo que não faz o menor sentido. Inclusive, a Zabeta, ela levanta essa bandeira há muito tempo, já coordenou trabalhos assim muito ricos, no objetivo de realmente simplificar. Então, essa é uma bandeira que já vem sido carregada principalmente pelo GETAP há muitos anos. E não só falando de geral, de SPED, de nota, a gente discutiu anos também, a exemplo, o Bloco K. O Bloco K, ele vem sendo discutido desde 2014, com a obrigatoriedade para 2015. De lá para cá, a gente passou por tantas mudanças de layout, de informação. Muitas empresas investiram muito dinheiro para reportar as informações como vinham sido exigidas. E ano após ano, o que aconteceu com essa obrigação? Ela ia sempre sendo postergada. A gente tem muito grande. Né? A gente tem empresas que vão começar a entregar Bloco K em 25. Assim, são 10 anos discutindo uma obrigação acessória. Né? Com a reforma não vai ter mais. Exatamente. Mas você acha que nesse modelo novo de tributação do IVA, do imposto seletivo e tudo mais, que a gente vai falar dele, deveria ser tudo num bloco só, usar a estrutura que já tem, não deveria criar mais nada? Ou vamos fazer tudo paralelo? Assim, o que eu queria, o que vocês podem desejar? Nota fiscal. Um documento só. É o que as empresas esperam, né? É a obrigação que vai consignar todas as informações necessárias. E acabou. Aquele vai ser o documento. E acabou. Mas eu sei que, né, entre o desejo e a realidade, a gente tem um abismo. Então, eu espero que minimamente no período de transição não se criem mais obrigações do que a gente já tem. Eliminar é um desejo, mas vamos pensar um pouco no desejo e no que é possível. Né? Mas eu acho que tem vários pontos sensíveis, né? A gente é muito crítico. Aliás, a gente nasceu sendo crítico, por isso que a gente foi para essa área, né? Exato. A gente é chata, né? Mas eu acho que a gente também tem que reconhecer muita coisa legal que a gente tem no Brasil. O sistema SPED que a gente tem no Brasil, assim, é modelo para diversos outros países, né? Tem que usar ele ao máximo, Tem que usar ele ao máximo. Então, esse investimento que foi feito ali, aquilo é extremamente complexo e funciona. A gente sofreu muito na implementação, mas hoje podemos dizer que a gente tem que ter orgulho do sistema que a gente tem. Então, eu acho que para simplificar dentro desse contexto, talvez não seja, pelo lado de vista do governo, né? Tão complexo, né? Não sei. Ou o lado das empresas, será que é muito complexo como que a gente vai viver esse caos aí, ou não um caos? Minimamente a gente vai viver com o caos atual, mais o mini caos. Mais um mini caos e depois para melhorar. O ideal é que o mini caos entre no caos de hoje, não crie outros subsistemas causísticos, né? Esse que é o importante, porque de tudo que a gente tem discutido lá, né, Ana? Assim, o importante é você não ter mais 5.700 obrigações acessórias a nível municipal
mais 27 outras a nível estadual. A gente precisa pensar nisso. Isso é um custo enorme e as empresas e nem o governo consegue implementar tudo isso num espaço curto. O IVA permite isso? Deveria permitir uma simplificação. Né? Eu também não estou vendo não vamos criar a quantidade de obrigações acessórias que a gente tem hoje, faz sentido nenhum, inclusive, né? Mas o importante é aproveitar o que tem, eu acredito assim, aproveitar esse momento nós estamos no limite de custo de tempo, de custo Brasil. Limite. Nós precisamos diminuir o custo Brasil. A gente tem aí 2 pesquisas no GETAP atualizadíssimas, inclusive de custo de compliance estadual e federal, e a gente está falando em base de 30 mil horas para cumprir média, né? Sabendo que tem empresas que têm um custo muito maior do que esse. Nós não podemos nem permitir a possibilidade, a ideia é diminuir esse tempo. Né? Então, assim, a otimização do SPED, das notas fiscais, a padronização e utilização desses documentos de forma coordenada é essencial para você não triplicar o custo de compliance, né? Ou pelo menos majorar demais, né? E dar segurança também da informação, né? Então, as notas fiscais, como a Ana comentou, é excelente, a padronização delas, né? Tem alguns setores que têm notas específicas. O importante é você ter documentos fiscais padronizados, iguais para todo mundo, para que você possa ter essas informações capturadas por toda essa engenharia que tem hoje de tecnologia, que vai ajudar muito. Aliás, vai ajudar muito. Essa tecnologia de hoje vai permitir que você migre para um IVA, porque numa situação normal com o Brasil, do tamanho que é, o Brasil é o tamanho da Europa, gente. Você tem que entender o tamanho da dimensão da reforma tributária. O Brasil é um país de complexidade e de tamanho continentais. Diverso, né? A tecnologia vai fazer a diferença total. Então, assim, exato, e a gente é bom nisso, né? O crédito condicionado ao pagamento, a restituição rápida. Por isso que a legislação tem que ser clara. Exato. Porque a tecnologia vai ajudar e está vindo para ajudar. Ela vai ser necessária, né? Acho que a gente não consegue nem colocar esse sistema de peça em tecnologia. Sem a tecnologia, o comitê gestor não roda. Não roda. Entendeu? Eu estava pensando aqui, né? Antes de passar por um assunto polêmico para Ana, eu acho que aquela máxima, né? O ótimo é inimigo do bom não se aplica aqui. Não, tem que ser ótimo. Né? Eu acho que a regulamentação tem que ser ótima, não é boa, tem que ser perfeita, e aí sim eu acho que é um grande papel do GETAP, o grande papel das consultorias, da iniciativa privada, de contribuir com experiência de outros países, com experiências vividas. Uma coisa é você colocar alguns pontos no PowerPoint, nada contra o PowerPoint, pelo contrário, outra coisa é na vida como ela é, na realidade, o quanto isso impacta em margem, quanto isso impacta em preço, quanto impacta na minha cadeia. Então, eu acho que a gente tem, e eu acho que vou fazer uma pergunta no final, que essa aqui é secreta, mas pra gente, acho que a gente tem que se orgulhar de ter essa possibilidade de participação, né? Mas eu vou deixar isso pro fim. Último tema técnico, imposto seletivo. Fale tudo sobre ele, regulamentação, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, quais são as preocupações, o que você tem visto. O imposto seletivo. O nome dele já é esquisito, imposto do pecado ali, né? O imposto seletivo, aí carinhosamente já é apadrinhado como o imposto do pecado, que a gente sabe, é que ele visa desestimular, né, o consumo de bens, mercadorias e direitos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quando a gente fala de saúde, é um pouco mais fácil, assim, né? A gente pensar ali o que faz mal para a saúde. Quando a gente fala meio ambiente, é um mundo. Então, assim, isso é uma matéria para lei complementar, então a gente espera... E tem um grupo Existe um grupo de trabalho específico para o imposto seletivo, sim. Dentro dos grupos do Ministério da Fazenda, então a gente também tem dentro do Congresso um grupo que... Só de seletivo. Olha só para isso. Inclusive, o API fala em algumas entrevistas que a gente vai ter uma lei complementar só para o seletivo, né? Ele está falando em 4 leis complementares, uma é ali da estrutura, fiscalização, comitê gestor e o seletivo. E o seletivo. O seletivo, exatamente. Então, hoje, nós sabemos que ele visa desestimular esses comportamentos, mas nós não sabemos qual é o rol de itens, né, de atividades e serviços que estarão dentro do seletivo. O seletivo ele também vai compor a base dos outros tributos, exatamente. Ele tem a previsão na emenda constitucional que ele vai incidir uma única vez, e esse é um outro ponto bastante delicado. Como que eu faço para eliminar esse efeito na cadeia? Onde, né? Onde que ele vai? A gente tem produtos que podem ser considerados, a depender da aplicação, né, prejudiciais à saúde.
Então, realmente é ali, a forma como isso está na lei complementar é um livro em branco. A gente espera que, na emenda constitucional, a gente espera que a lei complementar justamente traga esse rol. E as empresas estão aí, tem algumas que já sabem, né? Fumo, bebidas alcoólicas que muito provavelmente vão dúvida, entrar. né? As outras comparam um pouco com o que a gente tem lá em fora, outros né? países. Então... Mas eu acho que a preocupação da regulamentação, né, no momento que a gente está, do seletivo, é tão quanto da CBS e do IBS, se não mais, né? Porque a diferença do seletivo para o IBS e CBS, CBS e IBS, nós discutimos a exaustão por 10 anos, no mínimo. Isso porque a gente já está pensando nos últimos 10 anos, porque IVA discutido no Brasil desde a reforma da Constituição de 67. Então, para vocês terem uma ideia, está muito amadurecida a discussão do IVA. Agora, o seletivo acabou entrando no final, vamos dizer assim, e não teve um debate. Era assim, aí a gente vai ter um seletivo ali para externalidades negativas. Era isso que a gente negativas, tinha. O que é isso, e né? aí ele veio bem mais robusto, conceito para mim super amplo. Meio ambiente, mal à saúde, absolutamente tudo. É difícil enquadrar o que não faz mal. O que não faz né? mal. Isso. Então, assim, é um conceito amplo. E eu acho que teria que, assim, o ideal seria até que ele fosse regulamentado com mais calma, né? Deixasse o seletivo para regulamentar um pouco mais para frente ou com mais, não tanta pressa, assim, porque ele, por exemplo, um dos pontos que a gente tem colocado, né? A gente escolheu o seletivo porque ele incide em cima de outros, ele pode ser em cascata, ele inclusive tem resíduo, agora, né? Tem resíduo da exportação. Aqui na tributação atual. Tem resíduo em exportação. Então, como é que ele vai se colocar, né? Então, assim, como que você vai escolher? E como que você vai dizer que para não ser manobra só de discussão no Congresso, né? Mas assim, o seletivo, quando você escolher um produto, precisa de análises técnicas de órgãos renomados. Não é qualquer laudo de setor ou de qualquer órgão que vai dizer se esse produto XPTO faz mal para o meio ambiente ou para a saúde. Outra coisa. O que faz mal para o meio ambiente e a saúde, né? Então, um tema que a gente está discutindo e cá entre nós, né? De uma maneira um pouco mais teórica do que prática, porque não tivemos tempo ainda para discutir o seletivo, hoje você vai escolher um produto. Esse produto, teoricamente, faz mal para o meio ambiente. Mas a empresa tem esse produto. Mas e a empresa que faz uma infinidade de ações para minimizar os impactos ou até para recuperar o meio ambiente? Ele vai ter a mesma carga tributária de que uma empresa que não faz nada e simplesmente tem o mesmo produto? Então, essa é uma sugestão. É uma questão muito rica. A gente colocou essa sugestão de analisar, se não é o caso, de você, no seletivo, já que é seletivo, considerar todas as iniciativas ESG, etc. Porque hoje as empresas têm uma consciência de impacto muito maior do que tinham antes. Investimento enorme, né? Inclusive, tem gente que diz que o seletivo é um imposto antigo. Que a gente não deveria ter trazido ele, porque ele é velho. Hoje a gente já tem outras medidas. Mais incentivadoras. Isso, como o crédito de carbono, tem coisas mais modernas, né? Para você trazer para a mesa do que simplesmente vou tributar ou taxar mais o imposto de um produto que só vai ficar mais caro. Agora, o ideal seria considerar isso, porque tem muita empresa séria que né, se dedica hoje responsavelmente, gasta uma fortuna. Se gasta muito dinheiro em proteger o meio ambiente, saúde, etc. Como é que nós vamos considerar isso? Vamos ignorar? É um dos pilares da reforma, né? Exato, não dá. Tem que tratar desiguais os desiguais aí, né? Então, se você se comporta de uma maneira diferente, se você tem uma série de coisas, se você tem uma empresa que investimentos, que é responsável, que entende que seu produto ou faz mal para a saúde ou para o meio ambiente e tenta remediar e remedia, eu acho que a gente tem que considerar esse tipo de coisa. Esses são os desafios que o Congresso vai adotar, né? Inclusive para empresas que não têm o seletivo, porque a gente também tem a previsão que os benefícios vão ser concedidos, atrelados sempre a ações voltadas ao meio ambiente. A gente está meio que indo para o fim aqui do nosso bate-papo, mas assim, primeiro eu queria até mostrar, né, assim, tudo que a gente falou, a gente efetivamente produziu, né, a gente tem um super orgulho de poder participar com vocês nas discussões técnicas do orgulho, GETAV. Realmente, eu gostaria de deixar falar aqui. Então eu vou fazer assim, aqui foi algumas noites, dias de contribuição, né, espero que a gente tenha assim voz, acho que é um momento, vocês falaram muito bem, não é o momento da gente esperar e sim participar ativamente, né, todos os espaços que tem, eu acho que fica a nossa dica aí para todas as empresas, iniciativa privada no Brasil, participe sempre muito.
O ótimo não é o inimigo do bom, a gente precisa ter uma regulamentação ótima. E eu queria ouvir de vocês, assim, um grande finale ali, o que te dá mais orgulho desse momento? Pessoa física e pessoa jurídica, tá? Você pode estar... Eu tô feliz porque eu posso começar, Zá? Claro. Porque eu vou ter história para contar. Eu escuto a Bel dizendo que ela participou da instituição da não cumulatividade do PIS e COFINS. Eu vou falar que eu participei da reforma tributária. Ela tá entregando a gente na cidade. Não, Essa é legal. para mim o sentimento é realmente de muito orgulho. É um momento muito especial como nação, então como cidadã, como profissional. Eu me sinto realmente parte e quero contribuir com tudo que puder. Eu sei que às vezes a gente enxerga tantos problemas, tantos pontos a serem resolvidos, e às vezes falta um pouco de esperança, mas sinceramente, no ambiente que a gente vive há tanto tempo, que acaba até sendo benéfico para a gente, porque é tanta complexidade que cria uma reserva de mercado para o profissional do indireto, todo mundo fala assim, gente, você não vai ter mais... Não, eu vou, gente. Eu vou. Eu tenho diversos, todas nós aqui, a gente tem outros caminhos, mas ver todo esse imbróglio que traz toda essa desestimulação de investimento no Brasil, que acaba, né, sendo benéfica para todo mundo. Então, como país, como cidadã, eu estou muito orgulhosa em fazer parte desse momento. Acho que a sensação é de esperança. Eu acho que a aprovação da reforma foi uma virada de página, né? Porque, assim, gente, outro mandato discutindo a mesma coisa, acho que é a 15ª proposta de IVA que a gente tem no Brasil. Né? Então, assim, ou a gente abandonava esse modelo e pensava em uma outra alternativa, ou a gente vai para frente e implementa, porque a gente acredita que é o que tem que ser. Isso é uma vertente. Agora, a palavra que eu tenho é muito trabalho para frente, muita preocupação, mas isso é porque eu vivo preocupada o tempo todo. O desafio é gigante, né? Então, a preocupação é, depois que tiver tudo arrumado, eu vou falar, ufa, estou feliz. Por enquanto, muita atenção, muita preocupação, muito foco. Agora a gente tem que ter foco naquilo que é relevante e não distorcer a reforma como um todo. Mas, assim, é um momento único, né? A Ana colocou muito bem. É um momento único e eu acho que, assim, aliado à própria mudança do IVA, ele tem muito a ver com a mudança que está acontecendo no próprio comportamento do fisco e contribuinte, né? Você colocou muito bem no começo, Isabel, que eu deixei esse ponto para o final, né? A gente tinha uma dicotomia entre fisco e contribuinte e a gente não conversava. Sim. Esse mundo não existe mais. A gente está conversando bem, mal, brigando de um lado, não está nada arrumado ainda, mas é um rolo compressor de mudança, né? Seja de cultura, seja de comportamento, seja de legislação. Então, nós estamos num momento de revolução muito importante no Brasil e muito tenso, porque é tudo diferente. E você tem ainda um modelo muito arraigado do passado e um modelo do futuro que está te projetando para uma coisa muito mais moderna, muito mais avançada. Então, nesse meio tempo aqui, muita tensão e muita mudança de cultura. Né? O IVA é uma mudança de cultura no Brasil absurda, que entra na coisa mais arraigada do Brasil, que é a tributação da sua conversa, do meu benefício, do meu incentivo, eu com fisco, na minha legislação, para uma legislação mais transparente para todo mundo. Isso é uma mudança absurda. E de relacionamento também, fisco e contribuinte, que era o que a gente estava conversando. O IVA vai demandar, neste momento, muito diálogo e muita interação entre fisco e contribuinte. Não só para a elaboração das leis e todas as vezes que a gente vai ter que voltar e ver uma coisa que não está funcionando e voltar. Esses 10 anos de transição, a gente vai ver que a gente vai ter vários pontos de ajuste. De calibragem, né? De Exato. Se a gente não dialogar, não vai dar certo. E outra coisa muito importante também, impregnar nesse modelo novo essa mentalidade nova de diálogo, de proximidade, de não autuação, de pré-regularização. Então, isso vem junto, né? A gente colocou no contencioso necessariamente trazer esse novo modelo. Já está no projeto de reforma do Senado do contencioso a adoção dos métodos alternativos de solução de litígio, cooperativo voluntário, autorregularização, mas está lá como norma genérica. Se a gente já puder trazer isso como uma realidade, né? Exato. Então, criar já os processos de diálogo, né? Você implementar, hoje você viu aqui, temos o Confio, Sintonia e o OEA andando por um lado, temos os Nos Conformes em São Paulo, temos vários projetos, né, em que você vê essa necessidade já, né, de aproximação. Exatamente, de diálogo e, de novo, né, priorizando a não autuação, a autorregularização. Essa é uma mudança muito dura na modalidade de pensamento do fisco. Então, o fisco tem que vir para o IVA
com uma outra cabeça de que não vai sair e mandar o auto de infração eletrônico. Ele vai ver um erro, ele manda o erro eletrônico e dá um prazo para o contribuinte se autorregularizar antes de autuar. A gente tem que ter por meta não ter contencioso. Eu digo assim, o IVA é contencioso base zero, que eu brinco. Se a gente puder botar Base uma meta, zero, contencioso base Base zero. zero. Por quê? Porque a gente tem que usar toda essa massa crítica e todos esses institutos, todas essas práticas internacionais de discussão e relacionamento entre fisco e contribuinte e implementar já. Já, para a gente não ter todo um contencioso, essa dicotomia que a gente tem hoje, né? Então, trazer isso para a realidade e implementar já como regra geral, já nos próximos, sabe, como é que vai ser a fiscalização? Previamente, você vai ter uma relação fisco-contribuinte, você vai enviar todos os problemas, um pré-auto, uma pré-fiscalização, um pré-desconformidade. Por quê? Porque o IVA vai permitir isso, né? Ele é mais simples do que a gente tem hoje. Então, a gente conseguindo fazer isso, a gente vai conseguir não ter um contencioso muito grande, né? E dar essa segurança jurídica e etc. Né? E para a gente é uma enorme oportunidade, né? Não só de contribuir, de trabalho, sem dúvida alguma, né? Acho que o período de transição é um momento bastante crítico para todos nós, mas eu acho que a gente está preparado, né? A gente já tem musculatura aí para assumir um novo modelo e vamos que vamos, assim. Queria agradecer muito vocês estarem aqui, foi super legal esse bate-papo, eu acho que ele não termina aqui, né? Esse é só o primeiro, né? Vai ser só o primeiro, né? Eu acho que a gente vai continuar trabalhando juntos, participando da regulamentação, ajudando, contribuindo, criticando sim, que eu acho que é o nosso papel. E em breve a gente vai estar aqui de novo. Queria agradecer a todos por ter participado com a gente desse episódio e fique atento que em breve vai ter mais alguns outros abarcando outros temas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.